Fala galera, mais uma questão aí do UBMAP de 2017, dessa parte de geometria plana. Ela fala o seguinte: na figura, os ângulos ABC e BCD medem 120 graus. O ângulo BAD é reto e os segmentos BC e CD medem 4 e 8 centímetros, respectivamente. Qual é a área do quadrilátero ABCD em centímetros quadrados? Então, ele deu para a gente aí o lado CD, o lado BC, disse quanto que vale esses ângulos aqui internos, né? Automaticamente a gente consegue descobrir esse ângulo aqui, que é um ângulo de 30 graus. Tá? Lembrando que a soma dos ângulos internos do quadrilátero é 360, ok? E aí, para calcular essa área, né, a gente poderia fazer de diversas formas. Uma forma que a gente pensa direto, né, já vai meio que no automático, é dividir essa figura, talvez, aqui, ó, em um triângulo e um trapézio, tá? Mas eu vou fazer um pouquinho diferente, porque às vezes, né, vai ser melhor para a gente prolongar segmentos em algumas situações. Então aqui vou fazer prolongando segmentos. Se eu prolongar o lado DC e o lado AB, né, a gente vai ter aqui agora um ponto E de encontro entre esses dois prolongamentos, tá? E aí o que a gente pode tirar de interessante? Primeiro, que aqui a gente sabe que tem um ângulo raso de 180 graus, né? Meia volta. Se aqui é 120, aqui vai ser quanto, né? E aqui também, 60 graus. Ok? Com isso, no triângulo CBE, eu tenho dois ângulos de 60 e, consequentemente, o terceiro ângulo, 60 graus. A gente passa a ter um triângulo equilátero. De lado medindo quanto? Esse valor aqui, que é 4 centímetros. Então, a gente vai ter que o triângulo CBE é um triângulo equilátero de 4 centímetros, ok? Como a gente viu, aqui o ângulo D mede 30 graus. E aí, olhando agora para o triângulo maior, DAE, né, a gente pode observar também que ele é a metade de um triângulo equilátero. Aqui é 60, aqui é 30, então se eu puxar para cá, num ângulo de 30 graus, teria 60 aqui, teria ele como a metade de um triângulo equilátero, né? Esse DAE. E um triângulo equilátero de lado medindo quanto? Eu tenho 8 e 4 aqui, seria lado medindo 12. Como aqui é a metade de um triângulo equilátero, a gente vai ter que EA tem que valer 6. Ou seja, BA vale 2 centímetros. Ok? Tá, então como é que ficaria agora a área da nossa figura, ABCD, olhando para esse triângulo DAE? A área da nossa figura, ABCD, seria a área de DAE, que é o triângulo maior, menos a área CBE, que é o triângulo menor, ok? E aí, como é que a gente calcularia a área DAE? A gente pode calcular usando base vezes altura. A altura aqui vale 6 e a base aqui. A base a gente poderia aplicar Pitágoras, né, já que é um triângulo retângulo, ou aplicar diretamente, como a gente viu que isso aqui é a metade de um triângulo equilátero, a gente lembra que a altura do triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2, o lado desse triângulo é 12, então a gente vai ter que a altura vai ser 12 raiz de 3 sobre 2, 12 por 2 vai dar 6 raiz de 3. Então essa altura aqui do triângulo equilátero, DA vai valer 6 raiz de 3. Então como é que vai ficar a área do triângulo DAE? Né? A gente teria 6, que é 2 mais 4 aqui, vezes 6 raiz de 3 dividido por 2. Então essa vai ser a área do triângulo DAE. E a área do triângulo CBE? Esse triângulo é um triângulo equilátero, né? A gente poderia também usar alguns argumentos, aplicar aí Pitágoras para achar essa altura, ou usar a fórmula pronta, né, da altura e fazer base vezes altura. Ou então, a gente tem também que a área do triângulo equilátero é dada por L quadrado raiz de 3 sobre 4. E aí, o lado desse triângulo é 4, né? Que agora a gente está falando do triângulo CBE. Então, o lado dele mede 4. Ficaria 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que daria 16 raiz de 3 sobre 4. Ok?
Fazendo a continha, 6 vezes 6, 36, dividido por 2 dá 18. 16 dividido por 4 dá 4. Então, a gente teria 18 raiz de 3 menos 4 raiz de 3. Que agora ficou fácil determinar qual é o valor da área da figura, né, que tem do quadrilátero ABCD, tá? Mas, antes da gente terminar esse cálculo, na verdade já está pronto, né? Só vou pedir para a gente observar um detalhe. Essa área aqui, ó, tá? A vezes B vezes seno de θ dividido por 2. Então, isso aqui é a fórmula da área do triângulo, né? E isso aqui, às vezes, facilita muito em alguns cálculos. Então, chamar a atenção para a gente observar essa fórmula. Eu poderia usar essa fórmula para calcular essas áreas, né? Por exemplo, a área DAE, então DAE, se eu pensar aqui no ponto E, como é que ficaria, né? Lembrando que A e B são os lados do triângulo e o θ é o ângulo formado por esses dois lados. Então, se a gente pensar aqui nesse ângulo aqui, a gente teria A, esse lado, 12, vezes esse lado, que é 6, vezes o seno do ângulo de 60 graus, dividido por 2. Nós teria 6 vezes 12 vezes o seno de 60 sobre 2. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 6, 36, né? Ou 6 vezes 12, 72 por 2, tanto faz. A gente teria que o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. E aí eu teria 36 raiz de 3 sobre 2, que vai dar 18 raiz de 3, que foi o que a gente encontrou aqui, ó. E aí agora a área do triângulo CBE. CBE, olhando de novo para o ângulo aqui, a gente tem lado 4 vezes o outro lado 4 vezes o seno de 60. Então, 4 vezes 4 vezes o seno de 60, dividido por 2. 4 vezes 4, 16. Né? Dividido por 2 dá 8. Então, 8 vezes o seno de 60 dá raiz de 3 sobre 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4 raiz de 3, que foi o que a gente encontrou aqui. Ok? Então, só para chamar a atenção aí, que essa fórmula aqui também pode ser uma solução para muitas questões aí para vocês, tá? E aí a gente tem 18 raiz de 3 menos 4 raiz de 3. Então, 16 raiz de 3. E aí, né? Qual a área do quadrilátero ABCD em centímetros quadrados? 14 raiz de 3 centímetros quadrados, ok? Então, 14 raiz de 3 centímetros quadrados, né? Não 16. Então, opção correta, letra A.